Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos discutir autoestima. Como as pessoas com transtorno mental geralmente têm vergonha de si, têm um problema de autoaceitar que tem um transtorno mental, aceitar que tem essa condição, e como isso implica na falta de pedir ajuda, na falta de adesão ao tratamento e outras coisas. Nós vamos discutir isso hoje com Gefran, Murilo, Cris e José. Muito obrigada a vocês pela participação. Eu queria começar que vocês falassem a experiência de vocês, né? Como que foi esse processo de autoaceitação da doença mental? Como que foi o momento que vocês tiveram os sintomas, tiveram o sofrimento e tiveram o diagnóstico? Vocês souberam que vocês têm uma condição de saúde mental. Como que implicou isso na autoestima de vocês e nesse processo de autoaceitação? Cris, começa com você. Eu primeiro foi meio no susto, né? Tipo, veja, eu tenho e descobri depois, aos 44 anos, o diagnóstico de transtorno bipolar do humor. Para chegar a esse transtorno, a esse diagnóstico, foram muitos anos de situações difíceis, sem entender o que estava acontecendo, e fica difícil. O impacto de você saber que se você tem uma doença mental é muito intenso, é muito forte. Mas, no meu caso, eu estava, acho que há tantos anos, sem entender o que estava acontecendo. Teve uma época em que eu procurei uma psicóloga achando que eu era uma alcoólatra, de tanto que eu bebia, e ela disse: você não tem nada de alcoolismo, você tem um desespero tão grande para acalmar essa voltagem que você tem, que você precisa de um tratamento. Custei muito entender isso. Agora, eu confesso que eu posso ser um pouco diferente. Eu confesso, gente, quando eu tive o diagnóstico, eu soube o que era, o que estava me acontecendo, e foi uma coisa, uma dualidade de sentimentos. Uma foi uma imensa alegria, um imenso alívio. Digo, nossa, eu sei, eu tenho alguma coisa que é conhecida, que eu posso tratar. Eu não sabia o que era, eu estava quase 10 anos me arrastando sem entender o que estava acontecendo, pulando de médico em médico, cuidando dos sintomas, daqueles desesperos, seja principalmente da euforia, e ninguém sabia, e ninguém me dizia, eu não chegava a nada. Então, no momento do diagnóstico, foi muito intenso, foi um alívio enorme para mim. Em seguida desse alívio, veio isso que você fala, uma enorme vergonha, né? Eu sempre tive mais crises de euforia do que de depressão. Aquela que falava demais, não tinha o superego ali dizendo, fica quieta, não parava. E eu acho que eu agitei muito em muitos lugares, eu ficava envergonhada depois do que acontecia isso, né? Lidar com o que a psicóloga me ensinou muito, já está feito. Você não tem que pedir desculpa por ser doente, mas eu trabalhar isso na minha cabeça e não ter essa vergonha, e nem, por outro lado, justificar alguma bobagem. Mas eu sou doente, é só assim mesmo. Nada disso. A gente tem que aprender a conviver e a respeitar as nossas dificuldades. Enfim, foi essa dualidade de um grande alívio. Eu sei o que eu tenho, posso enfrentar isso ou não, né? E como enfrentar, né? E a vergonha mesmo. Eu tinha uma agência de viagem, só para não ficar muito tempo só eu falando. Eu tinha uma agência de viagem, eu era dona, diretora da agência, e voltei depois de tempo de tratamento, e a dificuldade que eu tinha pela medicação de me lembrar das coisas, de atender os passageiros, eu tinha que escrever tudo. As minhas funcionárias, os meus empregados começaram a fazer zombaria de mim. Ih, lá vai ela, vai estragar toda a venda. Foi muito difícil. Olha que é ter vergonha sendo a dona. Precisou muita terapia para me centrar e descobrir Cristina. Daí eu conto depois como é que surgiu a minha superação em outra parte. Sim. O estereótipo, né, Cris? De estereótipos que as pessoas têm
sobre como que é, o que é e como se comporta, como pensa uma pessoa com transtorno mental, né? Então, por exemplo, você tem transtorno bipolar, então, é indecisa, né? Não sabe o que quer, né? Violenta. Associado Violenta, com a violência. esquizofrenia, por exemplo, tem muito com a relação com a violência, né? Então, tem esse estereótipo, então é difícil a gente aceitar o diagnóstico no primeiro momento, porque vem toda essa crença que a sociedade tem sobre uma pessoa com transtorno mental. E a gente fica se internaliza o estigma, né? A gente fica falando assim, nossa, mas eu tenho isso, então eu sou assim. Eu sou assim, 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 que a sociedade acredita. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso na gente, porque senão a gente cai de vez, né? E para você, Jefran, como é que foi esse... Você, não sei se você quer falar sobre o diagnóstico, mas você... A sociedade tem um preconceito muito grande, né? Como que foi esse estigma interno, esse estereótipo para você, e como você lidou com isso para se autoaceitar? Bom, boa noite para quem está assistindo. Foi muito difícil, porque já na juventude, a doença ela já deu seus sinais, né? No caso, eu tive um primeiro diagnóstico como esquizofrenia esquizoafetiva, e isso foi no período mais, vamos dizer assim, mais ativo da minha vida. Eu trabalhava como agente de aeroporto, então me formei, e não aceitava porque tinha pais que tinham também problemas com drogas e problemas com sofrimento mental. Então, eu já tinha esse estigma de não querer, eu vou usar a palavra louco, não é uma palavra correta, porque loucura é algo que todos podem passar, mas eu tinha muito medo da loucura, já pelo fato dos meus pais. E quando eu descobri que eu era esquizoafetivo, aquilo para mim foi desmoronou, porque eu estava na fase dos meus 20 e poucos anos. Então era uma fase que eu sonhava muito. Vou trabalhar como comissário, estou trabalhando aqui como aqui no check-in e vou chegar a ser comissário. Então os sonhos se acabaram. Para um jovem de 20 anos é muito difícil, porque existe a cobrança da sociedade, a família, porque dentro do seio familiar você já começa a dar os primeiros vestígios, mas a família tenta amenizar a situação para que não se complique mais, vamos dizer assim, vendar os olhos, né? E quando eu fui, eu lembro que quando eu estava jantando com minha família e dali eu senti chegar a loucura. E foi ali que eu fui levado ao psiquiatra, eu pedi ajuda. Então, para mim foi muito complicado, porque juntou as perspectivas de futuro, a juventude, quer dizer, juventude é algo, vamos dizer assim, depende do ponto de vista. Mas naquele momento, para mim, o mundo morreu. E eu me tornei aquilo que eu não queria, que era ser louco. Então, depois de 12 anos, eu vim receber o diagnóstico correto, que eu sou bipolar, que é o bipolar tipo 2, que tem as duas fases, né? Eu sou eufórico e, ao mesmo tempo, depressivo. E foi aí que veio a mudança. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, para mim foi o fim do mundo. Foi uma questão assim, de vergonha, foi uma questão de eu não posso mais sair desse quarto, minha família vai passar a querer me excluir. Então, foi assim, Vera. O começo foi assim, foi difícil. Sim. Murilo, você sentiu culpa? Um dos sentimentos que as pessoas geralmente sentem nessa hora de ter os sintomas, de receber o diagnóstico, é se culpar, né? Eu sou assim por isso, por aquilo, eu estou sendo punido, eu tô com encosto, é por minha culpa, porque eu fiz coisas do passado. A pessoa se culpa, né? Eu fui ruim com meus pais. Você sentiu, de alguma forma, esse sentimento de culpa que vem junto quando você recebe o diagnóstico de transtorno mental? Vera, no meu caso da esquizofrenia, eu tenho falta de alguns sentimentos, principalmente sentimentos mais sociais, e a culpa é um deles. Então,
eu não poderia ser sincero com isso, porque eu não sinto culpa de nada. Certo. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu faço, porque eu sei que eu não me arrependo. Então, E como é que foi esse processo de autoaceitação para você? Do estima, da autoestima, de você... Você teve um processo aí de se sentir mal consigo mesmo ou não? Não, comigo mesmo não. Eu pensei, já que se eu receber esse diagnóstico, o mundo vai estar contra mim, então eu não posso estar contra mim. O primeiro amigo que tenho que ter sou eu, se não for o único. Então, eu comecei a ser mais tolerante comigo mesmo. Antes eu não tolerava meus erros, minhas falhas, e passei a perdoar isso. A gente vai falar muito sobre esse crescimento pessoal que a gente tem, né? Eu, por exemplo, me considero que eu cresci muito como pessoa a partir do momento que eu tive meus primeiros sintomas, né? A doença mental me trouxe crescimento pessoal. Hoje eu me considero uma pessoa muito melhor, uma pessoa que lida melhor com a vida, que lida melhor com as pessoas, comigo mesmo, sou uma pessoa menos estressada, uma melhor amiga, uma melhor filha, uma melhor irmã, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do crescimento pessoal e do porquê que a gente não deve ter vergonha de ter um transtorno mental. O que tem de bom? O transtorno mental não traz só perdas e prejuízos, mas ela traz oportunidades e possibilidades. A gente vai falar sobre isso também no final. E mas voltando à pergunta, Vera, para minha família foi devastador. Minha mãe sentiu muito. Meu pai, eu acho que está em processo de luta até hoje, da perda daquele filho especial que ele tinha, né? E eu acho que todas as atitudes deles vêm desse luto, dessa situação que até hoje ele não sabe lidar. Sim. E minha irmã, eu sempre me ajudou e ajudava com as coisas, então continuou, né? Na época. Só de agora que eu tive um desentendimento com ela. Mas para minha mãe foi devastador. Quando veio o diagnóstico, ela me perguntou como é que eu tinha conseguido terminar a faculdade. Meu diagnóstico era tão feio, tantas comorbidades, que ela não entendia como eu tinha chegado aonde eu cheguei tão longe. Certo. Eu só vou pedir para vocês deixarem o microfone mudo quando vocês estiverem falando, porque está dando eco. Zé, e para você, como é que foi esse processo aí? Como é que ficou a sua autoestima quando você recebeu o diagnóstico? Como é que foi esse processo? Brevemente, né? Não vou falar sobre esse processo de superação agora, mas como é que foi esse processo de autoaceitação nesse primeiro momento? Então, Verinha, eu tenho uma tradição familiar na doença mental. São 3 gerações de pessoas com esquizofrenia. A mãe do meu pai, que morreu quando ele nasceu, ele foi adotado pelos primos, criado. Meu pai próprio, com diagnóstico de esquizofrenia, casou com minha mãe em remissão, mas depois, logo em seguida, surtou novamente, viveu a vida toda dele institucionalizado. E depois de muito tempo, ele faleceu quando eu tinha 15 anos, depois, aos 26, eu tive o meu primeiro surto, né? Mas não houve um diagnóstico a princípio, né? Não houve diagnóstico... Inclusive, eu não sabia o que estava acontecendo, porque era um período de transformação na minha vida. Estava mexendo com... Estava super ocupado, trabalhando em obra, gerente de obra, muitos projetos, estava hiperativo, né? Eu achava que era um problema relacionado ao estresse, à depressão, né? E aí, enfim, a minha história é longa, é muito florida, né? Mas eu só tive o diagnóstico no segundo surto, que não foi nem no Brasil, foi nos Estados Unidos, em Miami, né? Quando eu estava fazendo o programa de mestrado, o MBA, eu tive que interromper o programa quase no finalzinho, né? E evidentemente eu não aceitava, né? Eu vivi na luta entre o primeiro surto em 94 para 95 até o último, em 2001, eu vi praticamente negando, principalmente a questão medicamentosa, né? Porque eu engordei 40 quilos com o medicamento psiquiátrico, né? Então, evidentemente, eu não queria fazer uso daquilo. E eu sabia que a medicação, por melhor que seja no sentido de me ajudar a não ter surto, ela tem um aspecto do neurotransmissores, né? Mexe no cérebro, mexe, né, enfim, toda uma questão neurológica, quase neurológica, não neurológica física, né? Mas neurotransmissores são substâncias químicas, né? E essas substâncias mexem com a taxa de troca
né? Enfim, dopamina, enfim. E eu, só em 2001 mesmo que eu tive novamente a confirmação, porque eu cheguei a ser diagnosticado como bipolar também, porque o meu transtorno é esquizoafetivo. Eu não tenho nenhum problema com, depois de 2001 especialmente, depois que conheci a Abre em 2003, eu não tenho nenhum problema com relação a ter um transtorno mental. O problema é que as outras pessoas têm, né? Então, evidentemente, eu não tenho muito cuidado, porque depois eu me tornei uma pessoa pública, né? Então a pessoa conhece um Google no meu nome e lá toma raio-x, né? Das entrevistas, enfim. E aí eu estou vivenciando atualmente um processo de recovery muito forte, né? E evidentemente eu estou tendo relações afetivas com moças, né? E a maioria delas, quando me conhece, descobre que eu tenho. Eu falo logo no começo da relação, né? No começo, eu tenho transtorno. E aí a metade dela já foge no primeiro instante, né? Não querem saber. Não dá nem para explicar. E a outra metade foge durante, né? Quando vê que porque a doença mental trouxe cicatrizes muito profundas, né? Especialmente as relações familiares, com minha mãe, com a minha irmã. Então, eu sou tutelado ainda, né? Eu moro com a minha mãe. E aí as pessoas não entendem isso. E eu tenho uma amiga psicóloga e ela falou, Zé, por melhor que você seja acadêmico, fazendo doutorado, diretor de ONG, as pessoas, quando te conhecem, a primeira leitura é que você é um esquizofrênico, em primeiro lugar. Esse é o meu cartão de visita. Então, atualmente, eu estou tentando fazer do limão uma limonada no sentido, não usar o copo meio vazio, mas o copo meio cheio. Então, quando eu vou dar palestra, aula, enfim, eu falo, olha, eu sou diretor de ONG, eu sou acadêmico de saúde mental, e ter uma experiência vivida em saúde mental. Isso me qualifica, não me denigre. Eu não acho que o sofrimento mental seja um objeto de desvio de caráter, mas me enobrece. Né? O sofrimento molda a alma humana. Né? A gente se torna mais tolerante, mais compreensivo, e até mais feliz, porque a gente já visitou o inferno, é muito mais fácil chegar no paraíso depois que a gente viveu no inferno, né? Então, basicamente, é isso. É interessante, né, Zé? Porque a doença mental não nos define, né? Nós não somos as características, nós não somos sintomas, nós somos uma pessoa que tem gostos, tem interesses, tem capacidades, né? Nós somos um ser completo, né? Nós não somos só aquela parte que tem uma doença mental, né? Então, é importante a gente deixar claro que nós somos ativistas da saúde mental, que nós somos palestrantes, que nós somos youtubers, que nós somos empresários, que nós somos psicanalistas, né? Então, todos nós aqui temos uma profissão que está ligada a transtorno mental, mas que é uma profissão que nos faz bem e nos dá autoestima por isso, né? E não o contrário, por exemplo, de ficar recluso. Porque uma coisa que também o transtorno mental traz, né, Zé, Murilo, Gefran, é a questão da exclusão social, né? Eu acho que você não aceitar que você tem um transtorno mental e você ficar para baixo, você ficar com a autoestima baixa, é porque você acaba sendo excluído, né? É comum as pessoas serem excluídas da família, nos amigos. O Zé contou muito, muito bem a história dele, né? As pessoas, quando sabem que tem um diagnóstico de esquizofrenia, elas se afastam, né? Para quem está nos ouvindo, o que vocês poderiam falar sobre essa questão da inclusão social? Né? Como que vocês trabalharam essa questão? Vocês se incluíram na sociedade, se incluíram entre os familiares? Qual foi o aprendizado que vocês tiveram que poderia contar para quem está nos ouvindo? Como sair dessa exclusão social e se reerguer, fazendo a autoestima melhorar? Gefran. Olha, são vários fatores. Vamos dizer assim, foram várias caixas. A primeira foi eu. Eu decidi que eu não estava bem e eu precisava de ajuda. Depois foi aceitar o tratamento e a medicação. E depois foi procurar o psicólogo. E o mais importante foi, quando veio a pandemia, eu fui procurar... na época eu achava que eu tinha esquizofrenia, então eu procurei e achei a página da Abre. E pela Abre eu descobri
o Espaço Nise da Silveira, que ele é coordenado pela Marta Noal. Era uma live até sobre recovery, se eu não me engano. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar essa autoestima. Eu descobri que tinha outras pessoas que eram bipolares, que tinham esquizofrenias, e que estudavam, e que tinham orgulho, e que conversavam sobre aquilo de maneira leve, e que elas se juntavam, porque o sofrimento mental, ele, querendo ou não, falando da minha parte, ele me trouxe muito para a exclusão. Eu me excluí. Eu me afastei de tudo e vivia no quarto, do quarto para o psiquiatra, do psiquiatra para o quarto, tomando medicação. Mas quando eu descobri, assim, o poder do grupo, assim, o poder de conhecer as pessoas online, de saber que tem associações, aquilo para mim virou uma chave. Virou uma chave que foi a partir daí que eu comecei a ter a psicoeducação. A psicoeducação é quando nós que temos o sofrimento mental, nós começamos a ler sobre a bipolaridade, nós começamos a procurar pessoas ou vídeos no YouTube de palestrantes que lutam que lutam a favor da reforma psiquiátrica, um curso que chamado uma palavrinha recovery, que isso daí foi também muito importante, mas o que ligou essas duas junções foi o psicólogo e o grupo, que eu chamo grupo terapêutico. Então, a partir daí, apareceu várias oportunidades e eu me vi como ser humano, eu me vi como homem, eu me vi como pessoa ativa, como pessoa que posso continuar a sonhar, posso continuar a querer fazer ser feliz. Eu acho que foi aí que eu redescobri a felicidade. Então, foi assim comigo. Sim. Eu acho que a gente tem que encarar que o mundo não acaba, né, Gefran? O mundo só se reinicia de outra forma, né? Não dá para você, vou supor, um diagnóstico grave, como o transtorno bipolar, esquizofrenia, ou esquizoafetivo, não dá para voltar a ser a mesma pessoa de antes, com os mesmos hábitos, né? Às vezes, até com a mesma profissão estressante. Você tem que mudar algumas coisas, mas dá para você se reinventar, né? Começar de novo, começar de uma forma muito melhor. Por exemplo, hoje, eu sei que eu sou uma pessoa menos estressada. E foi com a doença que eu aprendi isso. Aprendi a manejar o estresse, a evitar o estresse, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que durmo mais tranquila, né? Então, a gente tem que se reinventar e ver as possibilidades que a doença traz. Ela não traz só prejuízo, né? E para você, Cris, como é que foi essa questão da inclusão social? O Gefran falou uma coisa importante, que é pedir ajuda, né? E aderir ao tratamento, procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar grupos de apoio. Eu sei que você tem uma experiência muito grande com grupos de apoio também. Esse grupo de apoio, é importante as pessoas participarem para elas perceberem que tem outras pessoas iguais a ela, com as mesmas demandas, com o mesmo sofrimento e com as mesmas possibilidades de superar, né? Então, tá em grupo, tá em iguais, em pares, é importante para você aceitar que você não está sozinha, né? E que você tem como superar, que outros superarem, você pode superar também. Acho importante todas as falas, inclusive dessa rodada, muito interessante, né? Eu, honestamente, desde o início, eu nunca tive sentimento de culpa algum pelo meu diagnóstico, por ser eu. Eu tive uma raiva enorme de ter isso. Eu não me senti feliz, eu fiquei com muita raiva. E uma raiva assim, uma enorme injustiça. Eu sou uma batalhadora, uma guerreira, e como é que aparece isso na minha vida, essa dificuldade? Eu reagi guerreando, peleando, né? Como diz o gaúcho. No início, o psicólogo e psiquiatra que formaram a psicoeducação para mim, a informação, foram fundamentais. Apesar de eu ter, eu acho que por vários meses no início do tratamento, eu me recusei a tomar a medicação porque eu estava no auge de uma crise
de euforia, me achando super mulher. Eu sempre me achei super mulher, super uau, né? Eu sempre fui com uma voltagem muito rápida. E eu tinha certeza que eu só estava um pouco cansada e que não precisava diabo de medicação nenhuma e que eu não ia me medicar e pronto. E dizia para a médica que sim, para a psiquiatra. Tomei. E ela foi fantástica. Acho que a relação médico-paciente é muito importante nessas horas. Eu fiz até 4 podcasts esse mês falando justamente para isso. Adorei vir falar aqui, justo, Vera, porque é um tema que me pega muito. Ela me respeitou muito, aquela coisa que o Geoffrey falou, a gente fica humano, quando a gente é tratado como pessoa, a gente volta a ter esse senso, e ela me provou, através dos exames de sangue da litemia, que eu não estava tomando lítio coisa nenhuma. E foram meses de debate, e depois é que estabilizou, e que é uma luta constante, porque os remédios fazem efeitos ótimos na gente, nas crises, mas eles engordam, como o Zé Orsi disse, é muito chato, desregulam a gente, a autoestima também fica complicada por causa disso. Pô, você já se sente um pouco rejeitado, você está meio estranho, está engordando, está ficando diferente do que você era, até você achar o seu eu é uma coisa muito complicada, né? Eu não acho que a doença mental me tornou uma pessoa melhor. Eu acho que o diagnóstico da minha doença mental e com o tipo de pessoa que eu sou, e que com certeza vocês todos aí que são guerreiros e que foram atrás da superação, atrás da informação, de não se deixar bater, essas características nossas, pessoais, do nosso fundo, do nosso eu, é que fazem que a gente seja assim, através da psicoeducação, da informação. E, para mim, o fundamental da minha recuperação foi a sensibilidade enorme que a minha psiquiatra teve de ver que eu sou uma pessoa que, desde o início dos meus 10, 12 anos, eu sou uma pessoa que faço trabalho voluntário, eu sou uma pessoa que ajo no coletivo. Eu só consigo superar as minhas dificuldades no coletivo. Quando eu conheci a Abrata, que foi 1 ano antes ou 2 anos antes de ser fundada a Abrata, Associação Brasileira de Pessoas com Transtorno de Familiares, Portadores e Amigos de Transtornos Afetivos, eu conheci a Abrata e teve um impacto muito grande. As pessoas, pela primeira vez, eu vi entre iguais, porque eu ficava envergonhada na família, apesar de serem todos carinhosos, eu era um ser estranho na minha família, nos amigos e no próprio trabalho. A mão tremendo e o café sendo derrubado, porque às vezes dá isso, alguma reação de alguma medicação, não era só eu que derrubava o café, eram vários. Olha que coisa incrível, um pequeno detalhe te transforma num grupo. Eu não precisava explicar tudo que eu estava sentindo, porque no momento que eu dizia eu não estou legal, as pessoas sabiam por que eu não estava legal, porque elas têm a história do apoio de pares, sabe o que eu estou passando, só quem já passou. Uma mulher que vai descrever um parto, quem teve o filho vai saber exatamente o amamentamento, a amamentação, aqui é a mesma coisa nos nossos coletivos. Então, a Abrata, para mim, foi fundamental. Foram mais de 10 anos de trabalho voluntário e desenvolver uma coisa linda que eu sempre coloquei muito com o Zé Orsi e com o Jorge Assis, como é que a gente ia ter uma gestão de pessoas que tinham essas dificuldades, que a gente não pode ter o mesmo tipo de diretoria de uma empresa, a gente tem que ter um coletivo, justamente para um ajudar o outro, estar entre pares, formando uma equipe, né, de direção, e não uma pessoa desempenhando um papel só isolado. Então, isso foram desafios enormes, e esse crescimento, Vera, vem daí, desse coletivo. Com certeza, eu sou uma pessoa incrível, eu realmente acho que eu estou muito bem em termos de criatividade, de produtividade, desafiando uma coisa mais difícil ainda, que é a idade. Eu estou chegando nos 73 anos, né? Já vou fazer 73. É muito mais difícil a recuperação de uma crise para quem está com a idade, porque ainda conto com a dificuldade do retorno. Juventude é uma coisa maravilhosa para a gente lidar com isso, então fica mais difícil. É um novo desafio. Uma coisa que o coletivo e
informar e saber lidar no dia a dia, o outro grande impacto, que se não o maior impacto da minha vida, foi... Eu conheci a Cissa, o Jorge, o Zé, das nossas batalhas em saúde mental. Mas quando a Cissa Vilares me convidou para fazer o curso, que era contando as narrativas, e que veio o Richard Weingarten, um jornalista do Movimento Recovery dos Estados Unidos, falar conosco, e daquele grupo de 10 pessoas que foram escolhidas, a gente trabalhou, e dali nasceu a Comunidade de Fala, narrando as nossas histórias, né? Foi o processo mais libertador que eu tive, porque ali sim nós nos tornamos sujeitos, nós nos denominamos como pessoas, e uma das nossas características é ter uma doença mental, né? Ali eu fui percebendo o desabrochar de cada um de nós, a criatividade. Gente, olhe aquele grupo, Vera, Murilo, Zé, que estávamos nós entre os 10 lá. Olha como nós chegamos, as dificuldades de expressão, e olha o que nós estamos criando, o que nós estamos fazendo, tem muito aquele alavanca ali, né? Então, para mim, Vera, quando você pergunta assim, eu não tenho sentimento de culpa, eu sou guerreira pra caramba. Eu acho que nesse coletivo, agora, e a inclusão, a gente meio que... É bem difícil, o Zé coloca uma coisa muito difícil. Depende muito das pessoas. Eu resolvi ser uma militante da doença mental e dizer abertamente, eu tenho uma doença, um transtorno mental, eu tenho transtorno bipolar do humor, mas não é uma coisa fácil. É fácil para mim, que estou aposentada, não tenho as relações de trabalho, né? Criou dificuldade, inclusive, para minha família. Minha filha, uma vez, me questionou muito. Mãe, peraí, eu sou sua filha, você está falando assim, você não falou conosco sobre isso. E aí você descobre que inclusão envolve também a discussão familiar e a compreensão desse conjunto. Desculpe se eu falei muito, Vera, mas é que eu precisava dizer Não, tudo foi isso. Ótimo. Não, eu acho que você pontuou uma coisa muito importante, que é esse sentimento de pertencimento a algo, né? A gente, para quem não sabe, a Comunidade de Fala é um projeto onde pessoas com transtorno mental narram, através de palestras, sua história de superação em hospitais, em CAPs, universidades. E nós fazemos parte desse projeto. E quando nós fomos convidados a participar desse projeto e começamos a dar palestra, nós sentimos pertencente a algo maior, a algo que nos unia e algo que nos oferecia algo mais, né? E narrar a nossa experiência com o transtorno mental, né? Falar sobre os nossos sintomas, o nosso tratamento, mas falar das coisas boas também, da nossa superação, das coisas... Os nossos sonhos. Nossos sonhos, como somos protagonistas de nossas vidas, né? Então, acho que a Cris falou uma coisa muito, muito importante. Você que tem transtorno mental, você tem que se conectar a algo para você sentir que você pertence a algo, né? Seja um grupo da igreja, seja um grupo de voluntário que você está atuando, seja se unir a uma coisa mais espiritual, por exemplo, a ir para a natureza, para ter um contato com a natureza espiritualmente. Enfim, cada pessoa vai achar um jeito. Mas é se conectar, né? É se conectar e sentir que pertence a algo, sentir que pertence, que não está sozinho, que tem alguém ali, alguém ou algo, né? Dependendo da crença de cada um, que te dá apoio, que te dá suporte, né? Então, eu acho muito importante. O Murilo também tem essa experiência. O Murilo é psicanalista, ele participa, o Murilo também é da Comunidade de Fala, e ele tem um grupo de pessoas que fazem análise, né? Psicanalista, né, Murilo? E como que é essa relação para você nesse grupo? Você, além da Comunidade de Fala, esse grupo também te traz uma sensação de pertencimento a algo maior? Na verdade, traz a sensação de ter uma experiência profissional.
de ser um profissional ali atuando. Então eu tomo muito cuidado com as coisas que eu faço, com o jeito que eu trato as pessoas, porque ali é um âmbito profissional. E como portador, a gente não tem crédito de fazer besteira, né? De errar e tudo mais. Então, eu sempre tenho que agir na certeza, saber o que eu estou fazendo para dar certo. E ser militante me ajudou bastante, militante de saúde mental. Eu digo que eu me tornei sábio e mestre, né? Porque eu me tornei sábio porque eu tenho que aprender em todos os momentos que eu posso. E mestre porque eu tenho que ensinar em todos os momentos que eu posso. Então, e essa função me ajuda muito também nesse trabalho que eu tinha no Amparo. E eu ajudava a orientar as pessoas quando tinha alguém com transtorno mental ali, como tratar, como tirar o estigma, como lidar assim, na convivência do dia a dia. Isso foi uma experiência muito importante que eu tive como palestrante e militante da causa que me ajudou nisso, esse trabalho. Tem muita gente aqui no chat. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Algumas pessoas fizeram um comentário aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu possa ler. Aqui a Débora falou assim: rejeição familiar e exclusão social também muitas vezes estou tentando me autossuperar, mas estou sendo, com todo o sofrimento, uma melhor pessoa. O Alex falou: fazer tratamento para ter credibilidade. É importante, né? Você, com o tratamento, você fica estável, né? Aí você pode tocar sua vida e pode projetar a imagem de credibilidade para os outros e para você mesmo, né? O Reginaldo comentou: infelizmente a sociedade ainda não entendeu amar o próximo. Verdade, a gente tem muito preconceito, né? A Neuzi comentou: um grande psiquiatra me ensinou que a autoestima é quem comanda as doenças mentais. Para melhorar, tem que se elevar a autoestima. Sim, também concordo. A Neuzi também comentou: oi, Vera, a autoestima é tudo. Sim. A Márcia comentou: também fiquei aliviado pelo meu diagnóstico. Eu acho que muita gente tem essa sensação de alívio, de saber o que está acontecendo com você, né? Eu também tive essa sensação. Eu falei: tá, eu tenho uma doença? Ah, tá, então tem tratamento. Se é uma doença, tem tratamento, e se tem tratamento, eu tenho como ficar estável, eu tenho como ficar a doença sob controle, como a diabetes, como a pressão alta, e tocar a minha vida, né? Então, acho que muita gente tem essa sensação de alívio quando descobre que tem um problema, né? Porque senão, antes ficava ali não entendendo o que acontecia com a pessoa, não entende o que acontece. Zé, eu queria que você também tem uma alta experiência com a militância da saúde mental. Como foi para você, como que é para você essa militância e essa sensação de você pertencer a algo maior, dessa militância da saúde mental, que é a sua causa? Você tem uma causa para lutar, que é a causa da saúde mental. Isso te preenche, isso te dá um propósito de vida, que é muito importante as pessoas terem um propósito de vida, né? Para superar a doença, para ter autoestima. Né? Você tem um objetivo na vida, você tem um propósito, te dá uma estima maior, você se valoriza mais, você se gosta mais. Né? Como foi para você, como é esse propósito de vida na sua militância da causa da saúde mental? Bom, é que eu atuo em duas frentes, na verdade são três fronteiras, né? A fronteira da minha própria biografia, enquanto pessoa com vivência, saúde mental, enquanto portador, usuário, seja lá como denominem isso, né? A terceiro setor, que é a ABRE, que eu sou diretor-presidente agora, na última gestão, e agora como acadêmico. Então, são três fronteiras, são três balcões que a gente que completa, na verdade, a causa maior, né? Mas eu digo que na ABRE, primeiro, o Gefran, a Cristina e o Murilo botaram muitas coisas muito importantes e vai ser impossível pontuar e fazer a digressão de todas elas como eu gostaria, porque a gente não tem tempo hábil, né? Mas uma das coisas que na ABRE a gente coloca, que eu acho que é fundamental para qualquer tipo de militância,
e como colocou a Cristina, a questão da comunidade de fala, o pertencimento, o protagonismo, né? Sou muito grato ao Richard também, eu acho que em 2015, quando nós fomos os pioneiros, os fundadores, né, da comunidade de fala aqui em São Paulo, foi um divisor de águas para mim. Daquele momento eu me senti. E outra coisa que é importante é que a comunidade de fala, ela não trata só pessoas com esquizofrenia, tem bipolares, tem toque, tem depressão, tem esquizoafetivo. Então, a gente amplia o leque no sentido dos transtornos mentais. E nas atividades da ABRE, nós procuramos fazer a inclusão, que todos os workshops, cursos do Laboratório de Criação Casa Azul são abertos a qualquer pessoa, mesmo que não tenha transtorno mental. Porque a gente não quer formar gueto, né? A gente não quer formar um clubinho fechado de loucos, né? Como tem aqui a parada do orgulho louco. Eu não gosto disso, né? Eu não sou louco, né? Eu não vou fazer uma parada, não é orgulho, nada contra quem se veste essa camisa, mas eu acho que nós temos que pegar coisa por outro nível, nos iguais, né? Então, só para pontuar. Primeiro, na ABRE, nós falamos que nós somos uma família. Nós estamos entre iguais, sejam eles familiares, sejam eles usuários, ou sejam eles profissionais de saúde mental. Mas eu acho que para o recovery e para a luta da causa, nós temos que estar alinhados com com profissionais, sejam psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, alinhados à causa do recovery, né, e da abordagem psicossocial. Porque a gente vê, especialmente na esquizofrenia, que muitos psiquiatras, muitos profissionais não acreditam no cura, no controle. Uma vez que a pessoa tem um transtorno, quando muito dá o recovery clínico, medica, muitas vezes super medica, a pessoa fica impregnada e vai para casa e renova a receita, o resto da vida. E não tem, aquela pessoa não tem mais direito à vida, não tem mais direito a sonhar, voltar a estudar, voltar a tomar namorada. Então, eu acho que nós aqui estamos provando que essa realidade não é um paradigma, não é falsa. Os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas têm que estar do nosso lado. Claro que eles não sabem onde o sapato aperta, porque eles nunca tiveram surto, né? Mas eu acho que alguns com sensibilidade, eu incluo o professor Walter Oliveira, o meu orientador Ari Gadelha, a doutora Marta Noal, né? Entre tantos outros, né? O Mário César Rezende, então, Cissa, né? Pessoas que acreditam na causa do recovery e que estão lado a lado da gente lutando por um mundo melhor de inclusão, né? Onde o transtorno mental não seja visto como um fator de segregação, de estigma, né? Mas como seja assim, como uma contingência de um desequilíbrio neuroquímico que com uma medicação apropriada você controla aquilo, como você mesmo mencionou, diabetes, hipertensão, uma síndrome cardíaca, né? Então, eu acho que, agora, não cabe a nós, pessoas com transtorno, com vivência, dar as caras e mostrar, porque muitas pessoas têm transtorno e escondem isso, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente que Bruce Springsteen, né, aquele cantor americano, tem esquizofrenia, né? Quem sabia disso, né? E quantos outros músicos e pintores, empresários e pessoas famosas, né? E escondem o rosto porque não quer dizer que tem depressão. Só quando tem um surto, né? O próprio Ricardo Boechat, que morreu, saudoso Ricardo Boechat, né? Passou por um surto de depressão grave, né? Quando a pessoa vai para o fundo do poço, aí aparece, né? Mas é o ponto do iceberg, né? Então, basicamente é isso. Nós somos iguais. O sapato aperta no peito de todo mundo pode ter uma experiência dramática. E a depressão é uma experiência humana como qualquer outra. O luto, né? E, eventualmente, pessoas seja por uma causa genética, seja uma causa psicossomática, seja por uma questão assim, mais até de personalidade, são mais frágeis emocionalmente, né? E precisam de uma tutela médica, psiquiátrica e psicológica, psicoterapêutica, psicanalítica, né? Então, eu acho que é importante isso. É importante o que você falou, porque o transtorno mental parece que não, mas é comum, né? É muito comum na sociedade, todos nós conhecemos, às vezes a pessoa não fala do diagnóstico, você não sabe que o seu parente tem, que o seu vizinho tem, mas as pessoas estão aí, estão no trabalho, estão na igreja, estão na faculdade, elas estão aí, né? E não tem por que negar, e não tem por que se esconder. É claro que você não vai sair contando para todo mundo que você tem um transtorno mental.
Não é necessário. Você vai contar só quando você precisa de ajuda ou quando você confia na pessoa, que a pessoa pode te agregar alguma coisa, né? Um apoio, um suporte, te dar uma referência, um esclarecimento, né? Então, para você ter autoestima e superar, a gente falou muito sobre recovery. Recovery, vamos resumir aqui no linguajar mais cru, é superar. É superar o transtorno mental, que é um longo caminho, mas é possível, né? Mas tem muita relação da autoestima com a autoaceitação que você tem no transtorno mental. A partir do momento que você aceita que você tem o transtorno mental, você adere ao tratamento, o tratamento te faz você ter uma vida normal, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cultivar amigos, você vai ter relacionamentos amorosos, você vai casar, vai ter filhos, né? Então, e você vai ser... Aí tem algumas questões, por exemplo, que você tem que administrar. Lógico, você tem algumas limitações com a doença mental. A gente não está negando isso. A gente tem dificuldade, a gente tem que matar um leão por dia, tem. Às vezes, eu vou ser sincera, eu tenho dificuldade para escovar os dentes todos os dias. Eu tenho dificuldade. Né? Então, é uma limitação, é um problema, é um sintoma? Mas eu estou aí no dia a dia fazendo outras coisas que me ajudam a estar vivendo de forma plena, ativa. Né? Então, a gente tem que administrar as nossas limitações, mas a gente tem também que cultivar nossas potencialidades. E para você ter autoestima, você tem que se autoaceitar em primeiro lugar. Cultivar boas ações. Não ter muita expectativa com relação a você, e nem aos outros, e nem à vida. Abaixar a expectativa. Não se cobrar muito. Não se culpar. Doença mental é um problema neuroquímico, é um problema biopsicossocial, não é demônio, não é punição de Deus, não é frescura. Entenda, o Gefran falou uma coisa importante, psicoeducação. O que é psicoeducação? Você se informar, você ler, participar de palestra, ver um vídeo no YouTube sobre transtorno mental, se informar sobre o assunto e participar de grupos, né? Eu trabalho muito, pretendo trabalhar muito com grupos entre pares, né? Pretendo lançar um grupo em breve. Então, as pessoas podem participar desse grupo e discutir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sua condição, a discutir a vida, não é discutir a doença, é discutir a vida, né? Então, para você superar, para você ter autoestima, eu acho que é importante isso, é tudo que a gente falou aqui agora, né? Você não se deixar se derrotar. Tem outras possibilidades, tem outras oportunidades. E aí, brevemente, para a gente encerrar, eu queria que cada um de vocês falasse o que o transtorno mental trouxe de ganho para vocês, que vocês falam assim, olha, hoje eu ganho dinheiro por isso, ou eu tenho uma profissão por isso, eu tenho um amigo por isso, eu tenho uma esposa por isso. O que vocês têm hoje na vida de vocês que é fruto do transtorno mental? Que foi através do processo do transtorno mental que vocês se realizaram nessa coisa? Uma profissão, uma amizade? O que te trouxe de ganho o transtorno mental na vida de vocês? Brevemente, por favor. Murilo. Tá sem áudio, Murilo. Tá sem áudio. Aí. Para mim, acho que o maior ganho foi as pessoas que eu conheço, né? Que nesse meio, tudo mais, só gente boa. São as melhores pessoas do mundo, meus amigos. Porque o resto dá para correr atrás. Emprego dá para correr atrás, estudo dá para correr atrás, mas ter bons amigos, eles têm que vir atrás, gente. Então, a oportunidade de ter bons amigos, eu acho que foi o que eu mais ganhei. Ok. Gefran. Pode falar sobre isso, eu fico um pouco tocada, assim, porque eu estou passando por um processo muito rápido de recuperação. Mas o que me trouxe foi minha família de volta. Eu acho que sem a família
você não consegue saber sua história de vida, você não consegue saber quem você não consegue viver. Então, o que me trouxe foi a minha família de volta. E, obviamente, Ok. a base disso tudo foi o pessoal do Espaço Nise, foi os psicólogos, essa oportunidade que eu estou tendo de chegar aqui, conversar e falar um pouco sobre a minha história de vida. Então, isso aqui é sobreviver. Então, até essa oportunidade que você propiciou é uma oportunidade de dizer assim: estou vivo, sou capaz, posso. E é isso, foi minha família. Eu acho que culminou nisso tudo. Eu voltar a ter meus relacionamentos familiares. Então é isso. Ok. Zé? Para mim, eu acho que foi até libertador, assim, ter transtorno mental, porque a doença mental me propiciou, primeiro, entrar no terceiro setor, trabalhar com voluntariado, conhecer pessoas maravilhosas, inteligentes, cultas, pessoas com sonhos, carreira acadêmica, né? Me propiciou uma carreira acadêmica. Foi através da doença mental que eu abri uma microempresa, tenho uma microempresa hoje. Eu tenho plano de fazer pós-doc, né? E montar minha empresa mesmo, para, inclusive, não atuando na área de saúde mental, uma empresa. Aliás, minto. Seria uma interface entre urbanismo e recovery, né? Uma coisa ligada mais com engenharia civil, inclusive pegou da raiz da doença da minha origem, né? Que é de engenharia civil, porque eu acho que o recovery a gente não pode ficar chovendo no molhado sempre, né? Só falar de doença, saúde mental, isso é batido, né? Tem que superar, e superar é se mesclar com que no sentido de ser reconhecido como um profissional autônomo, intelectualmente independente, profissionalmente independente e bem remunerado, inclusive. Né? Sim. Inclusive, nós tivemos uma reunião recentemente, algumas semanas atrás, com uma pessoa da indústria, e ela falou: o pessoal do voluntariado acredita que tem que trabalhar de graça. Não, nós vamos remunerar vocês da área, vamos remunerar, como tem nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho projetos de área de educação, Recovery College, arte, que é o laboratório de Casa Azul, e assim vai. Sim. Também trouxe muitos benefícios para mim. Eu descobri uma nova profissão, né? Sou YouTube agora, né? E eu sou militante também da saúde mental, sou palestrante, descobri a profissão de palestrante. Eu acho que, além desse contexto profissional de atuação, eu acho que eu descobri também, o Gefran falou da família, mas hoje eu sou uma filha muito melhor. Eu aprendi a ter um contato mais harmonioso com a minha família, né? Antes eu tinha muita discussão, tinha muita vergonha dos meus pais, né? Tinha crenças diferentes sobre a vida. Hoje não, eu sento na mesa com eles, converso, bate-papo. Então, eu acho que eu adquiri essa harmonia. O Gefran falou de receber de volta a família, né? Eu acho que eu também conquistei a minha família, né? Através desse processo de superação, né? E sem falar que também que eu acho que eu sou uma pessoa muito menos estressada, sou uma pessoa que estou mais com o pé no chão, né? Sou uma pessoa que acho que eu me sinto uma pessoa melhor, né? Então, você que está nos assistindo, se você está com a autoestima baixa, reveja esse vídeo, veja os pormenores que a gente falou aqui, né? Então, acredita em você que é possível ter uma vida razoável, boa, uma vida com qualidade, né? É só você não se isolar, só você não se culpar, só você não se denegrir. Essa palavra é preconceituosa, né? Falar essa palavra. Mas qual a palavra que poderia substituir? Se não valorizar, né? Não valorizar você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Na minha crença, a pessoa mais importante para mim sou eu mesma. E para você deve ser você mesmo. E você deve estar em primeiro lugar sempre. O seu bem-estar tem que estar sempre em primeiro lugar. Para você estar bem, se você quer ajudar alguém, você tem que estar bem em primeiro lugar, né? Então, não pensa assim, não, eu em primeiro lugar está fulano, está ciclano, está o outro ser. Não, em primeiro lugar está você. Se você estiver bem com você mesmo, aí sim você pode ajudar outras pessoas, né?
Então, acho que... sim. Eu acho que a Cristina não deu o depoimento dela final. Desculpa, Cris. Cris, desculpa. Pode falar, Cris. Tudo bem, não quero extrapolar o horário. Eu acho que estarmos aqui os 5 já é um processo incrível de demonstração do que nós somos, do que podemos ser, né? Então, ser uma pessoa, ter a doença mental, para mim, significou, por exemplo, uma mudança radical de projeto profissional de vida. Eu tinha uma agência de viagem e eventos, em franca atividade, foi impossível seguir adiante disso, e foi através do trabalho voluntário na Abre que eu consegui me dar conta que eu poderia fazer outras coisas. E foi daí que eu me tornei. Eu já era educadora, mas eu me tornei escritora, e faço um site com a criatividade, é impressionante, no momento que a gente tem a tal, que você fala muito bem, Vera, a autoaceitação, como a gente consegue criar mais, a gente se desenvolve mais, isso é muito, muito bonito o processo de conhecimento. E te digo mais, encerrando, que no momento que a gente tem autoaceitação, é mais que a autoestima. A gente aceita as crises e as dificuldades e a gente lida muito melhor. Eu acho que essa serenidade que a gente adquire vem da autoaceitação e saber lidar com as nossas crises e nossos demônios internos a cada dia. Eu acho que isso é uma coisa, um valor enorme, inestimável. E hoje estar aqui com vocês... Nossa, gente, vocês não têm ideia, eu estou sozinha, isolada aqui em Indaiatuba, quietinha, sem nenhum coletivo, estar aqui com vocês é maravilhoso, né? É maravilhoso. E olha como nós somos capazes de falar sobre tudo isso, né? De trocar essas ideias. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês. Obrigada a você, Cris, e vocês por ter aceito o convite. Eu acho que é isso, acho que a gente deu o recado, né? Eu acho que a pessoa pode ficar com essa mensagem que a gente deu hoje de superar as dificuldades e viver, né? Queira viver. Tome a atitude de viver, né? Eu acho que é importante você falar assim, não, eu sou capaz e é possível. É possível superar, é possível conviver com o transtorno mental, é possível ter qualidade de vida. Para isso, você precisa passar um processo. É difícil no começo? Mas com a ajuda de profissionais de saúde, de amigos, de familiares, e às vezes precisa até mudar algumas crenças, né? Às vezes você tem alguma crença de estereótipo sobre o que é transtorno mental. Vá se informar sobre o assunto, né? Vá aprender um pouco mais sobre o que é um transtorno mental, para você até mudar as crenças que você, porventura, pode ter, né? Então, acho que fica a nossa mensagem de superação. Para você, nossa mensagem de hoje é essa. Eu agradeço vocês por estarem assistindo a live. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Muito obrigada.